Fala bitolados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo a pedido do João, que comentou em um vídeo anterior aqui pedindo para a gente falar detalhadamente sobre qual que é a remuneração de técnico e de analista judiciário. Eu vou falar aqui o salário então de técnicos e analistas judiciários, que são aqueles servidores públicos que trabalham nos tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais eleitorais. Basicamente, a remuneração, o grosso da remuneração de um técnico e de analista, ela é formada pelo vencimento e pela gratificação judiciária. No início da carreira, para um técnico judiciário, normalmente ele vai ganhar em 2017 em torno de R$7.000, um pouquinho mais de R$7.000. E o analista judiciário sem nenhuma gratificação em torno de R$11.000, um pouquinho mais de R$11.000. E aí para todos esses cargos, hoje em dia tem um auxílio alimentação que ele é pago diretamente como se fosse salário, no valor de R$884. E fora isso, todos os tribunais eles têm convênio médico, só que normalmente isso daí é uma coisa que varia de cada tribunal. Cada tribunal trabalha como empresa diferente e eles pagam uma porcentagem desse convênio normalmente e o servidor paga uma outra porcentagem. Mas vocês podem acreditar que normalmente é muito mais barato do que se você for fazer por fora, se você for procurar uma empresa que faça esse convênio médico para você. Então sempre compensa. E esse é mais um benefício que você tem. Fora isso, uma coisa que todos os servidores têm é o básico, que é 13º salário, terço de férias e algumas verbas que dependem do seu caso pessoal. Uma verba muito comum hoje é que agora os técnicos judiciários eles também têm um adicional de graduação, que é de 5% do vencimento básico. E se você tiver pós-graduação, que aí é no caso já também para analista, também pode ter a pós-graduação, ele vai para 7,5%. É aquela graduação mais sim, sentido lato. Agora, mestrado e doutorado, eles têm uma porcentagem maior, de 10% e 12,5%. Além disso, você também tem o auxílio creche para quem tem filhos até os 6 anos. Eles pagam atualmente R$699. E esse valor é pago por cabeça, por filho. Se você tiver 2 filhos, são 2 parcelas de R$699 por mês. Além disso, ainda tem o adicional de qualificação, que pode chegar a 3% do vencimento sempre. Depende da quantidade de horas de cursos que você fez. E uma outra coisa muito importante é entender como é que funcionam as FCs, que são as funções comissionadas, e as CJs, que são os cargos comissionados. Basicamente, as duas, elas dependem da função que você exerce. Por exemplo, se você é assistente de juiz, você ganha uma FC 5, que ela gira em torno de R$2.300. Se você atua, por exemplo, como diretor de vara ou como chefe de gabinete, como assessor de desembargador, você tem direito a uma CJ, que é um cargo em comissão, que esse cargo em comissão ele te dá um plus salarial, por causa da função que você exerce. E um diretor de vara hoje ganha cerca de R$9.000 a mais no seu salário por exercer a função de diretor de vara. Chefe de gabinete e assessor de desembargador, a mesma coisa. E uma coisa para você ficar atento é que normalmente para que você possa ser o diretor de vara, o chefe de gabinete e assessor de desembargador, você tem que ser formado em direito. Então essas são as verbas que compõem o complexo salarial dos servidores públicos de tribunais. E para que não fique nenhuma dúvida, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, diretamente para uma planilha que foi feita com base no novo aumento que teve dos servidores do judiciário, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Você faz a simulação e dá uma olhada como que vai ser o seu salário quando você for aprovado. E uma dica muito importante que eu dou para vocês é algo que eu fiz e que me estimulou demais quando eu estava estudando, que o meu objetivo no começo era ser técnico, depois passar para analista também, e eu fiz isso e me ajudou demais. Eu pegava um contra-cheque de algum servidor, ou você pode entrar nessa planilha, imprimir a planilha, e colocava o meu nome, como se fosse o meu contra-cheque no futuro. E todo dia que eu estava cansado de estudar, que eu não aguentava mais, eu olhava para aquele documento ali, eu deixava junto com o meu livro, que eu sempre levava comigo para todo lugar para estudar, e eu olhava para ele e falava, puta, esse daqui é o salário que eu vou ter quando eu passar. E isso me motivava demais para estudar. E eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, imprime, coloca o seu nome lá em cima e olha para isso todo dia, que isso vai te motivar a conseguir a sua aprovação também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que aí você vai ser notificado de todos os vídeos, de deixar o seu gostei, que isso é muito importante para o canal. E se você quiser saber mais sobre técnicas de estudo, motivação, estratégias de aprovação e como conseguir resultados efetivos em concurso,
Não se esqueça de dar uma olhadinha no livro que eu escrevi, em que eu conto como que eu fui aprovado sem nunca fazer cursinho em 10 concursos top, e é só entrar no www.aprovaçãoagil.com.br. Valeu, gente! Um abraço para vocês e até mais!